Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus habita nos louvores, né? Mais uma verdade bíblica que fica evidente. E louvores não é simplesmente entoar cânticos ao nosso Deus aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, mas é reconhecer que tudo que temos vem dele, né? Que a gente tenha isso no nosso coração. A gente vai dar sequência ao estudo aí de pessoas que Deus usa. E hoje nós vamos falar de uma passagem muito interessante no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 16. Diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e em Silas, arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal. Aqui estamos todos, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai nosso, que estás no céu, nosso Senhor, nosso Deus, nosso ajudador, diante de ti, Deus, nós nos colocamos, ó Pai, com humildade e reverência diante da tua palavra. Santa palavra, Deus, com poder para modificar vidas, para tirar almas, ó Pai, do lamaçal do pecado e trazer para o reino da luz. Diante dela, Deus, nós nos encurvamos nessa manhã e pedimos a iluminação do seu Espírito Santo. Deus, a mim, como o preletor de hoje, principalmente, fala o meu coração. Venha, Deus, trazer, ó Deus, a transformação através dessa palavra, ó Deus, e que nós saiamos daqui, ó Pai, pessoas melhores, crentes melhores, mais maduros no Senhor, dispostos, ó Pai, a de fato viver uma vida relevante, ó Deus, uma vida que faça sentido, uma vida, ó Deus, que proclame de fato as virtudes dessa palavra que é poderosa, Pai. Em nome de Jesus, faz isso conosco, ó Deus, transforma-nos, enche-nos com teu Espírito, como foi entoado no cântico aqui pela manhã, ó Deus, endireita os nossos caminhos, ó Pai, e dá-nos um coração segundo o seu coração. Que seja assim, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem é interessante, fala a respeito da conversão do carcereiro, mas eu gostaria de primeiro nos colocar
aí a par do que está acontecendo nesse capítulo. A partir do capítulo 16, é narrada a história de que Paulo queria ir mais uma viagem missionária para a Ásia. Mas o Espírito de Deus o impede de ir. Ele entende que é o Espírito de Deus que tem impedido ele de conseguir ir para a Ásia pregar o Evangelho mais uma vez. Então ele tem um sonho. E nesse sonho aparece para ele um varão e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Então Paulo entendeu que aquilo era um chamado do Senhor para que ele fosse à Macedônia. Mas Paulo, a gente sabe que era um homem diferenciado, Deus conhecia o coração daquele homem. Paulo, então, ao ir para Macedônia, ele escolhe estrategicamente a cidade de Filipos, a maior cidade daquela região naquele tempo, uma cidade cosmopolita, como diz Hernandes Dias Lopes, que tinha ali pelo menos 300 mil pessoas que moravam naquela cidade. Naquele tempo, era algo muito grande. Era também uma cidade comercial, era fluxo, tudo. Pessoas de diversas partes do mundo passavam por ali para poder trocar, fazer os seus câmbios ali. Tanto que a própria Lídia, que é uma pessoa que aparece antes nesse capítulo, que era vendedora de púrpura. Púrpura era algo muito caro naquele tempo, muito raro até, e era uma mulher que também morava naquela cidade, uma mulher bem financeiramente. Então era uma cidade onde se passava ali muitas pessoas, que ia para diversas regiões do mundo. Paulo, então, quando ele vai para Macedônia, ele escolhe a cidade de Filipos. Vai para lá, chega ali. Outra coisa a respeito de Filipos é que ela era uma cidade grande, muito requisitada, mas era também uma colônia romana. Paulo, quando no capítulo 16, quando narra isso, faz questão de deixar claro, Lucas, né, que ela era uma colônia romana. O que significava naquele tempo? Qual a importância de ser uma colônia de Roma? Você tinha não só a segurança do Império Romano a seu favor, como também as leis, tudo que Roma tinha era um pedaço de Roma, você fazer parte de uma colônia romana. Então era uma cidade muito fortificada, uma cidade segura, uma cidade que era respeitada naqueles tempos, onde muito dificilmente alguém iria querer invadir. O Império Romano, a gente sabe que foi grande e era um dos impérios mais temíveis aí, na questão bélica. Os caras eram mal para dedéu, não era brincadeira, não. Então, era uma cidade muito importante também, porque era colônia romana. Paulo, ao chegar ali, ele chega em Filipos, e não tem nem sequer uma sinagoga na cidade de Filipos. Havia um lugar onde se reuniam para orar, e numa dessas reuniões de oração, ele foi ali para orar com as mulheres, e Lídia foi também, e foi convertida numa reunião de oração. E a gente vê aqui, então, a segunda história de uma conversão que aconteceu na cidade de Filipos, que é o texto que a gente leu. Primeira coisa que eu gostaria de trazer à nossa mente é algumas curiosidades. Essa moça, que o texto narra logo no versículo 16, que estava endemoniada, que estava ali com um espírito maligno, o texto fala que ela, por dias, seguia a Paulo e Silas, quando eles iam para o lugar de oração. Paulo e Silas não, né? Haviam, pelo menos na comitiva de Paulo, pelo menos 4 pessoas. Aí você vai ler mais para frente, antes desse capítulo 16, você vai ver que estava com ele Timóteo, o próprio Silas, que é contado aqui, e a pessoa que escreve a carta, que é Lucas. Então tinha pelo menos 4 pessoas com Paulo ali na cidade de Filipos. E essa moça seguia eles durante muitos dias, para esse local de oração. Era costume dos judeus, inclusive Daniel, né? A gente vê isso em Daniel, orar pelo menos 3 vezes por dia. De manhã, na hora do almoço e à tarde. Deve ser provavelmente nesses horários que se reuniam para orar, que essa moça endemoniada ia ali falando a respeito desses homens. E nota que o demônio ali, ele não fala nenhuma mentira. Ele não está falando mentira nenhuma, não. Ele está falando a verdade a respeito desses homens. O que diz no versículo 17, o que a moça diz? Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então não era uma mentira que essa moça estava falando. Mas Paulo se indigna ali, fica alguns dias com isso na cabeça, não suporta, e manda então que o demônio seja expulso dessa mulher. Nota que Paulo esperou alguns dias para isso acontecer, ele não fez de pronto. Né? Então, outra curiosidade a respeito aqui é que Paulo, quando eles foram levados para a praça,
Ali, praça era o lugar de comércio, onde acontecia de fato o comércio ali, e ficavam ali os pretores, que eram os juízes daquele tempo. Paulo, quando foi levado até eles, Paulo não reclamou de nada. Paulo não falou, Paulo não levantou a voz, Paulo não reclamou, inclusive, a cidadania romana, que a gente vê nos versículos após os que a gente leu, quando Paulo é despedido da prisão, ele reclama essa cidadania romana. Ele fala: não, mas sem julgamento nenhum, vocês nos colocaram aqui, por que para mandar embora vai ser as escondidas? Né? Ele reclama isso e fala: não, vocês vêm cá e tiram a gente da prisão. Mas quando ele é levado ali, ele não falou nada. Outra coisa que é interessante a gente pensar, já lá embaixo, lá mais para frente, quando Paulo está preso e começa a orar e cantar ao Senhor, clamar ao Senhor, ele e Silas, o terremoto abala os alicerces da cadeia, abre as portas e quebra as correntes, não só de Paulo e Silas, de todos os presos. E os presos não fugiram, a turma não foi embora, ficou todo mundo ali. E lembrando que Paulo também, quando ele foi, a gente vê isso também no texto aqui, pegaram Paulo, deram uma surra nele e no Silas, e mandou para o carcereiro e falou: ó, guarda eles com toda a segurança. Diante dessa ordem, o carcereiro pegou e colocou eles no mais interior da prisão. Era no lugar de segurança máxima daquele tempo que Paulo foi colocado. Porque as prisões tinham ali um lugar de prisão mais relaxada, vamos dizer assim, onde o preso poderia ter acesso a um banho de sol, alguma coisa mais, um preso mais tranquilo ali, o cara que fez uma maldade, mas a pena era menor. Onde Paulo e Silas foram colocados era lugar de pena severa. Era para presos realmente perigosos. Foram colocados ali pelo carcereiro, que recebeu uma ordem, cumpriu essa ordem, e não só isso, colocou eles ainda no tronco. Prenderam no tronco. O tronco, além de ser, né, a gente pensa, foi colocado lá porque estava preso. O tronco também era mais um instrumento de açoite, até. Porque da maneira que era amarrado naquele tronco, aquilo fazia muitas dores, causava muitos males para o preso. E uma outra coisa que a gente costuma passar meio assim, e a gente fica perguntando, né? De onde é que surgiu a família do carcereiro logo que houve o tremor de terra? Que a cadeia abalou. Eles não estavam na cadeia, não estavam presos? Como é que rapidamente apareceu? Você vai ler no texto aí, a família do carcereiro aparece de uma forma muito rápida. E são coisas que a gente pega e passa, lê até, não compreende muito, mas, gente, mas como é que foi isso? Ouvindo Augustus Nicodemos, muito provavelmente, essa cadeia, essa prisão, essa casa do carcereiro, ela estava nas dependências dessa prisão, no mesmo terreno, vamos dizer assim. Era algo até costumeiro, porque era mais fácil o carcereiro estar ali, né, muito mais fácil de servir os presos, de estar ali, de dar a assistência necessária. E provavelmente, quando tremeu a terra que abalou os alicerces da prisão, a casa do carcereiro também tremeu. E a turma deve ter saído correndo para ver como é que estava o carcereiro. Então, por isso, muito provavelmente, é a explicação de por que essas pessoas estavam perto ali. Bom, dito isso, a gente vai agora tentar aí tirar algumas lições do texto, né, para nossa vida, para a aplicação e tirar aí os aprendizados para a nossa vida. Bom, a primeira coisa que eu falei a respeito foi a moça, que estava seguindo Paulo e Silas e falando a verdade. Ela falava ali que eles eram servos do Deus Altíssimo e pregavam o caminho da salvação. Mas aquilo que ela falava, apesar de ser verdade, nada mais era do que uma oposição do Satanás, do inimigo, porque ela falava que eles eram servos do Deus Altíssimo, mas falava isso num ambiente conturbado. Ela o fazia num ambiente onde gerava alguns atritos, alguma confusão, alguma bagunça. Ela não deixava que aqueles homens passassem em paz. Essa era a ideia do espírito maligno naquela menina. Toda vez que eles vinham passando, ela ia atrás bradando. Isso gerava, com certeza, algumas confusões, alguma coisa gerava no meio daquela turma ali, e a ideia ali era de oposição mesmo. E com a nossa vida também não vai ser diferente. Muitas vezes, e oposição de que forma? Já tentaram, não é a primeira vez, né, que acontece isso com Paulo, e o próprio demônio já tentou colocar, atrair Paulo pela vaidade.
chamar a atenção para a pessoa de Paulo e não para aquilo que Paulo fazia. Nota que ela fala: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Estava apontando para os homens. Para quem são eles? Quem eles eram? Né? Quem que esse povo era? O que, que eles estavam fazendo ali? E muitas vezes, quando nós nos dispusemos a caminhar com Deus, a andar com o Senhor de fato, vai surgir oposição. E oposição não é algo, muitas vezes, como está no texto aqui, não é nem nenhuma mentira. Talvez não é uma mentira, alguém vai se opor a você contando uma mentira. O inimigo não vai se opor a você falando algo que é em verdade a seu respeito. Mas a forma com que isso é dito, a maneira com que isso é feito, a gente tem que tomar certos cuidados para estar ligado aí, para no mínimo não cair na ideia da vaidade, né? Ou também de não sermos aí, já que está falando, já que está fazendo, né? Deixar com que o outro fale a seu respeito de qualquer forma, deixar que o inimigo tome essa essa prática para si. E vamos ser aí a oposição vai se levantar de diversas formas. Aqui foi um espírito maligno, de uma menina que se levantou, possessa, e adivinhava para os seus senhores. Mas em outros casos pode ser uma coisa tranquila, pode ser algo mais simples, pode ser, sei lá, a esposa dentro de casa, pode ser um filho, pode ser um colega de trabalho, pode ser o patrão, que é muito sério, né? Principalmente nos nossos dias aí, quando você se levantar, quando você e é um risco que se corre hoje muito grande. Inclusive tem um jovem aqui que eu já conversei com ele a respeito disso. Na empresa dele é algo muito sério isso, né? Que tem pessoas de tudo que é jeito que a gente imaginar. E tudo é aberto para se falar, tudo pode ser dito. Mas quando se fala de Bíblia, quando se fala da palavra de Deus, quando se fala, né, das Escrituras, o povo torce o nariz. Aí vem as taxações, né? Homofóbico, os fóbicos da vida aí, isso, retrógrado, não, vocês são fundamentalistas e tudo isso acontece. E por causa disso, muitas vezes a pessoa acaba se acuando, a pessoa se esconde. Ou não revela a fé, muitas vezes, não revela a fé que tem, ou quando o faz, fala uma vez, todo mundo sabe que eu sou crente e pronto, mas fica por isso mesmo. Por isso mesmo, e está ali, não arruma confusão com ninguém, não arruma encrenca com ninguém, e está de boa, vou viver minha vida aqui tranquilo. Faculdade, a gente sabe disso, um ambiente onde está terrível. E eu achava, né, que os meninos iam esperar chegar no curso superior para passar por isso, mas não está não. O Breno tem 13 anos de idade, está na sétima ou oitava série, irmão? Na sétima série, e você tem que ver as coisas que chegam lá em casa, os assuntos que surgem lá em casa, que é dito dentro da sala de aula, inclusive por professores, principalmente por professores. Então, os meninos não vão chegar. Louva a Deus por isso, porque nos prepara, a mim e a Roseli, para estar ali conversando com esses meninos. Porque, imagina só, a gente está ali, hoje a gente tem acesso, sabe o que está acontecendo, e os meninos chegam com dúvidas, a gente conversa, fala, olha, é assim, é assado, é desse jeito que você tem que agir, é dessa forma que você tem que falar, não é porque é para o seu professor que você tem, nesse sentido, você tem que baixar a cabeça para ele. Agora imagina se o menino vai tranquilinho, caminhando tranquilo, e quando chega no curso superior aí, e começa a acontecer essas coisas, e a gente não vai ter nem bagagem, talvez, para conversar com esses meninos. Então, nisso também eu louvo a Deus, porque é o Senhor nos dando aí direção para estar cuidando dos nossos filhos. Mas está terrível, está difícil. Para quem tem filho pequeno, há bem pouco tempo atrás, você podia deixar o menino ver um desenho, um filme de um desenho engraçado na TV. Hoje, dá não. Tá geral, né? Tá geral. O pai hoje não tem paciência com o menino para conversar 3 minutos, enfia um celular na mão dele e ele. Nós aqui, recentemente, eu e o pastor Rony, visitamos uma menina, 9 anos de idade, mas ela é o terror da casa. Ela manda na mãe, na avó, faz o que quer, da hora que quer, da forma que quer, e agarrada no telefone. Teve, como é que eu vou dizer isso? Pessoal ali achando e de fato, eu acredito que tem, assim, algo espiritual, inclusive, no que aquela menina andava vendo pela internet. Pelo que ela manifestou, pela forma com que foi, nós estivemos ali orando com aquela família, aconselhamos, mas quando você aconselha, você vê, cara, que
Não vai. Não é aquela coisa que entra aqui e sai aqui. A gente percebe isso claramente. As pessoas não têm força de pegar uma criança, de controlar uma criança, de segurar uma criança. Aí a desculpa é, mas poxa, é uma criança ainda. Ah, tem 3 aninhos de idade. Aí cresceu um pouquinho, tem só 5 aninhos. Daqui a pouco tem 7 aninhos. Daqui a pouco ninguém controla mais. Até os 7 anos de idade, dizem os psicólogos aí, é onde se forma o caráter de uma criança. E é algo sério. Rapaz, até os 7 anos de idade, o pai tem que estar presente na vida do filho. Os pais, gente, os homens aí que vão ouvir, tem pela internet aí, ó, toma cuidado com o que seu filho está vendo. Se o seu filho é homem, então, conversa com ele, chama ele para perto de você. Leva o menino para o futebol, para pescaria, para fazer coisa de homem, porque hoje os meninos estão enfiados dentro de casa. E, o menino na escola é professora que ele tem. Na igreja dominical, muitas vezes é professora que o menino tem. Aí em casa ele está em contato direto com a mãe, que ele está o tempo inteiro. Se o menino tiver uma referência masculina, alguém para andar com ele, para mostrar para ele o que é ser homem, e mostrar que ser homem não é, estou falando que é errado fazer um trem de casa, não, que eu faço comida, lavo vasilha, não tem nada a ver isso uma coisa com a outra, mas é mostrar para essa criança o papel de um homem dentro de casa. O papel de ser, o rapazinho não tem jeito, está sobre a cabeça do homem o governo da sua casa. Então, cuidado, a oposição está se levantando, é sério, não é brincadeira. Dentro da igreja, misericórdia. Quer ver um inimigo do evangelho hoje dentro da igreja, claríssimo, e as pessoas vão torcer o nariz? Feminismo. Está dentro da igreja, mas está assim, ó. Fala hoje, dependendo do lugar que você falar, que uma mulher não pode ser pastora. O problema que você vai arrumar, gente, misoginia, tudo tem um nome, tudo tem um rótulo, você é taxado, você é rotulado. Fala isso aí, dependendo do lugar, para você ver. Que a mulher deve ser submissa ao homem, submissão a gente entende, nós entendemos o contexto de submissão bíblica, mas fala isso aí, dentro de igrejas. Você vê o que acontece? O problema que se arruma, as mulheres se levantam arrupiadas igual um gato. É sério. É sério. Se dentro da igreja está assim, imagina dentro de casa. Como é que não está? Oposição, a oposição está aí, ela está se levantando e a gente muitas vezes não está nem... Eu falava, bem pouco tempo atrás, falava que estava entrando debaixo da porta igual água. Não, a gente já está aí numa piscina. E precisamos abrir os olhos, pautar nossas vidas no que diz o Evangelho. Uma mãe hoje, um pai hoje, a gente entende a dificuldade, nunca foi fácil criar filhos, mas a pessoa se escora no que diz um psicólogo, se apoia no que diz um professor, no que diz quais são os profissionais da área infantil, que eu não conheço muito, da pedagogia, tem alguns outros aí, e acredita tudo, aquilo fala. Que as pessoas falam, você não pode bater na criança, você não pode dar uma palmada, você não pode levantar a voz, você não pode fazer isso, você não pode fazer... E a Bíblia fala, o que tem a vara, aborrece a criança. Eu não estou falando aqui para ninguém sair espancando os filhos, não é isso não. Mas eu vou ficar com o que a palavra de Deus me instrui, ou eu vou ficar com o que diz um psicólogo, por melhor que seja a formação que ele tem, ele pode ser PhD, mas ainda a Bíblia tem muito mais valor do que a palavra daquele homem, ou daquela mulher, ou deveria ter. Como é que a gente está? Quem nós temos ouvido? Eu escuto a professora do meu filho, que está cheia de ideologia, cheia de coisa, e não escuto o pastor no púlpito da minha igreja. Para que eu estou vindo na igreja? Como é que está, gente? E está aí, a oposição está aí. Lá era um demônio gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Hoje a coisa é bem... Estava muito mais sutil, agora está bem mais claro. Bem mais claro. Muito mais claro aí. E a gente está vendo onde é que está errando. A gente sabe onde é que está errado. Nós sabemos. Porque graças a Deus, pela igreja presbiteriana do Brasil, gente, o povo taxa a igreja presbiteriana disso, daquilo, mas eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. Aprendi a amar, principalmente a vida nova. A gente não tem escondido nada aqui. Nada é proibido falar. É lógico que tem que falar com muito jeitinho, porque hoje está muito mais complicado. Mas é falado, expõe pecado, fala de pecado. Uma igreja que fala a respeito do pecado, que te incentiva a orar, que te incentiva a ler as Escrituras, a ter contato com as Escrituras, a conhecer o que o seu Deus quer de você. Uma igreja que te puxa a orelha quando necessário. Dê graças a Deus por isso. Se você sai daqui numa pregação confrontado, dê graças a Deus por isso. Se você sai daqui numa pregação se sentindo extasiado, cheio, dê graças a Deus por isso, mas dê graças a Deus por todas as coisas. Ele te colocou aqui e tem cuidado de você aqui.
Não despreza isso. Não despreza isso. Você que poderia estar aqui hoje de manhã no estudo bíblico e não está. A segunda coisa, né, que a gente vê, aí aqui é a questão da oposição que tem se levantado e tá difícil. Não tá fácil, não. Uma outra coisa que eu queria ver, que eu vejo nesse texto que a gente precisa, aí eu quero falar de novo do amor que eu tenho pela denominação a que eu sirvo. A doutrina da predestinação, da salvação, da eleição que seja, mas eu quero chamar aqui de soberania de Deus. A gente vê claramente a soberania de Deus nessa passagem. Na menina dos demônios, a gente percebe, ela estava há dias seguindo Paulo, há dias seguindo aqueles homens. Por que que Paulo não tomou aquela decisão antes? Fica simples da gente entender. Olha só para você ver, na hora que ele tomou essa decisão, que expulsou aquele demônio, cessou o lucro daqueles caras, e onde ele foi parar? Na prisão. Por que que Paulo esperou tantos dias assim? Creio eu que ele estava pregando o evangelho em Filipos, estava ali, né, pessoas se convertendo, como Lídia converteu, pessoas indo ao local de oração, ele falando de Jesus, mas chegou um momento que Paulo entendeu que se aquela mulher estava atormentando a vida deles, aquilo era um propósito de Deus. Porque Deus tem tudo, Deus tem um propósito. Então Paulo expulsa aquele demônio, aí a gente vê também a soberania de Deus disso. Expulsa aquele demônio, é açoitado, por causa disso ele vai preso. A outra coisa, gente, olha o valor que tem uma vida. Deus queria a vida daquele carcereiro. Deus queria aquele homem convertido. E para aquele homem se converter, olha como é que é diferente, né? Eu não sei, aqui não tem muita gente hoje de manhã, mas se você conversar com as pessoas, inclusive pessoas que nasceram no lar cristão, elas vão te contar um momento de conversão na vida delas. Comigo foi assim. Com Lídia, foi. A Lídia era muito provavelmente uma prosélita, uma mulher que abraçou o costume judeu. O prosélito era uma pessoa que, tipo assim, naquele tempo, os judeus eram um povo separado, o resto era gentio para eles. Mas, se você quisesse se tornar um judeu, você procurava um rabino, procurava alguém ali, e passava por uma sabatina, ele te fazia algumas perguntas, para que você, como se fosse a nossa profissão de fé aqui, e te batizava. Então você se tornava um prosélito, você não era judeu por nascimento, mas abraçava a fé judaica. E Lídia provavelmente era uma prosélita, que o texto fala que ela estava ali, ela era uma mulher crente. E ela se converteu numa reunião de oração. Um ambiente maravilhoso para se converter. Mas olha o que Deus fez pela vida desse carcereiro. Expulsou o demônio daquela menina. E outra coisa, né, que a gente não sabe, eu não sei dizer. Será que aquela menina se converteu também? O texto não dá mais para dizer que sim, mas que ela foi liberta do demônio, ela foi. E aí usa tudo isso para que Paulo e Silas chegasse na prisão. E aí chega ali, Paulo, eu acredito que quando Paulo foi preso, foi pego aqui e levado aos pretores, era durante o dia. Acredito eu que na parte da oração da manhã. Porque imagina o alvoroço que se criou naquela cidade, até que foi levado à praça, até que os pretores chegaram, até que foram açoitados e de fato levado para a prisão. Eu acredito que foi na parte de dia, na parte da manhã, inclusive. Paulo, então, é levado para a prisão, ele e Silas começam a orar. Por volta da meia-noite o texto fala isso. Aí é concepção minha, tá? Não estou dizendo que eu estou certo ou errado, não. Mas eu penso que na hora mais difícil, quando estava mais complicado para aqueles homens suportarem, eles começaram a orar e cantar. Que era por volta da meia-noite. O dia inteiro você apanhou, você foi açoitado, e agora o corpo já cansado, já provavelmente desfalecendo ali. E esses homens começam a orar e cantar. E o texto narra que os outros presos prestavam atenção naquilo que estava acontecendo. Paulo e Silas orando e cantando, todo mundo prestando atenção, de repente, terremoto. Pum, tremeu tudo. Aí o carcereiro acorda com aquele barulho de grade abrindo, de correia soltando, e aí ele assusta, e a primeira atitude daquele cara é suicidar-se. Olha, você vê como é que o Império Romano era terrível. O cara era um carcereiro romano, de uma prisão romana. Quando ele pensou que os presos tivessem fugido, o que ele quis fazer? Ele quis tirar a própria vida. Ele preferiu tirar a sua vida do que cair na mão dos carrascos. Porque a turma era mau.
A turma não era boa, não. E a sentença para um carcereiro que perdesse ali o preso era a morte. Era a vida dele pela vida do preso. Agora, de que forma que você chegaria à morte, aí que era o problema. Não era simplesmente chegar, enfiar a faca e acabou. Eles eram terríveis. Aquele cara com medo, muito medo do que viria a acontecer, então ele prefere suicidar-se. Paulo vai lá e grita: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Todos estamos aqui, não fugiu nenhum. Imagina só, eu acho que eu também não fugia não, se eu fosse um preso daquele. Tá ali, 2 caras chegou, foi açoitado, colocado no tronco, e de repente eles começam a orar, clamar, pedir a Deus, interceder, e quando eles começam a cantar, o trem, pum, treme tudo. Você acha que eu ia fugir dali, rapaz? Eu sei lá o que está lá fora esperando. Esses homens estão aqui, orando, clamando, pedindo, de repente treme tudo, solta tudo. Eu não vou correr daqui, não. Vou ficar por aqui, ficar mais perto deles, que aqui eu estou seguro, aqui eu sei que eu estou tranquilo. E a turma não fugiu, nenhum só fugiu. E é outra coisa interessante que fala, o carcereiro entrou ali precipitadamente, né, ele correndo, desesperado, afoito, para ver o que estava acontecendo. Chegou ali e, como uma forma de, creio eu, de agradecimento e não de adoração, ele se prostra diante de Paulo e Silas, reconhecendo, né, que aqueles homens eram diferentes, mas não adorando aqueles homens. Essa é na minha opinião. Então a gente vê aqui essa ideia da soberania de Deus. Olha o que Deus fez, olha o agir de Deus para que o evangelho chegasse até aquele carcereiro, chegasse até aquele homem. E a gente vê aqui também a ação humana, a parte, o que nós devemos fazer. Que existe a soberania de Deus, existe, mas existe também a nossa prática. A vontade humana não está fora disso. É claro que Deus conduz todas as coisas. A gente vê quando o carcereiro soube, quando o carcereiro assustou, correu ali para dentro, qual que é a primeira coisa que ele disse? Ele adorou e perguntou. Essa é a grande pergunta, eu acho que deveria ser feita por todos nós, pela humanidade, né? O que fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Deus usou todas essas circunstâncias, todos esses acontecimentos, tudo isso, para gerar naquele homem o desejo de salvação. Soberania de Deus sobre a vida daquele homem. Então ele tem essa resposta maravilhosa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Promessa linda, né? Maravilhosa. E aí, de novo, a gente pode se perguntar: a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que que tem muita gente aí, né, que tem filhos, criam filhos na igreja, caminham com esses meninos na igreja? Provérbios 22, né, 22:6 lá, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Por que então, né, que acontece de pessoas aí que foram criadas no evangelho se desviarem, né, se perderem, ou irem para outros caminhos? Porque eu acredito que isso aqui fala de uma regra geral. É muito mais comum você encontrar dentro da igreja pessoas que foram criadas na igreja, que tiveram pais crentes, que caminharam com eles, que ensinaram a palavra de Deus para eles. Inclusive, se pessoas viram pastores, não é muito mais comum que a pessoa siga por esse caminho? A quantidade, a porcentagem de pessoas que vão por esse caminho é muito maior do que as que se desviam. Então, aqui, para mim, é essa questão de regra e exceção. Toda regra tem uma exceção. Algumas são exceção. Infelizmente, a soberania é de Deus, a vontade é de Deus, é Ele quem sabe todas as coisas. Mas eu preciso acreditar, quando a gente batiza os nossos filhos, e o pastor Rony gosta de falar isso, nós não batizamos crianças. Nós batizamos filhos da promessa. Quando eu batizei meus filhos, foi acreditando que esses meninos vão servir a Deus até o último dia da vida deles. E para que isso ocorra, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o que preciso for para apresentar Jesus para eles, para mostrar o caminho para eles, e daí para frente é com eles. Mas a minha parte eu tenho que fazer, eu devo fazer. Então, acreditando nisso, crendo que os meus filhos foram batizados, que isso também é graça de Deus, é um selo de Deus sobre a vida deles, eu vou trabalhar de alguma forma para que os meus filhos tenham mais capacidade de conhecer esse caminho, de saber qual é o caminho. Porque se um dia se decidirem por si de não irem, eles sabem qual é o caminho. É individual, a salvação é individual, mas também a ideia né, da punição que vem pela desobediência é individual. O filho que pecar, a alma que pecar, essa perecerá.
Não é isso que fala lá no Antigo Testamento, quando eles estavam reclamando, né? Nossos pais comeram uva, os nossos dentes é que se embotaram. Deus fala, não é assim. É a alma que pecar, essa morrerá. Não vou cobrar o pecado do pai no filho, nem do filho no pai. Então, cada um é responsável por si. Mas é nossa responsabilidade. E muito mais do que a responsabilidade, eu acho que é um prazer criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, mostrar para os meninos o caminho de Deus. Eu tenho muito prazer nisso, eu gosto muito disso. Quando os meninos vêm tirar dúvidas, perguntar, conversar a respeito de Bíblia, dos problemas que eles têm, eu gosto muito, fico muito satisfeito e oro muito a Deus para que tenha sabedoria para criar esses meninos aí, educar eles nesse caminho. Então a gente vê aqui, né, a oposição que apareceu, a gente vê a eleição, aquela soberania de Deus na vida desse homem, a gente vê a ação humana nisso, a respeito da salvação. E tudo isso aconteceu porque a igreja cumpriu o seu papel. A igreja estava cumprindo o papel dela. Paulo era a igreja. E qual é, então, meus irmãos, o papel da igreja? Eu queria destacar, olhando para esse texto, para aquilo que Paulo e Silas fez e que nós precisamos fazer ou voltar a fazer com muito mais afinco. A primeira coisa que eu vejo na vida desses homens é o testemunho. Até o demônio dava testemunho de quem eles eram. Eles andaram por alguns dias naquela cidade, falando, pregando, expondo as escrituras, pessoas se converteram, né? E aquela menina foi, né, um milagre maravilhoso, o demônio foi expulso daquela menina. A gente vê a vida desses homens o tempo inteiro mostrando quem é Jesus, mostrando quem é Deus, qual é o Deus que eu estou falando para você. Eu estou te mostrando através das minhas atitudes esse Deus. E quando eles estão na prisão, que está ali, que muitos praguejariam, muitos iam chorar, muitos iam desesperar, muitos iam questionar. Por que, meu Deus, eu estou fazendo a sua vontade, eu estou fazendo o que é certo, por que eu estou preso aqui? A atitude daqueles homens foi de oração e louvor. Oração e louvor. Testemunho. O testemunho daqueles homens era fortíssimo. Fortíssimo. E o nosso testemunho? Como é que tem sido? Eu costumo citar com frequência uma frase, e hoje eu vou me corrigir nela, aqui para baixo um pouquinho, que é aquela atribuída a Agostinho, né? Pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Viva de uma forma que o mundo possa ver Cristo em você. Nós precisamos voltar para isso, atentar para isso. Porque o nada a ver tem matado o testemunho da igreja. Nada a ver ouvir música do mundo, nada a ver tomar uma cervejinha, nada a ver fazer isso, nada a ver ver um filmezinho no cinema, nada a ver, nada a ver, nada a ver. E aí o testemunho, onde é que vai? Parece que as pessoas fazem por afronta. Filme da Barbie, por exemplo. Não estou dizendo que é certo ou errado ver, não vi. Mas aí, aquele tanto de gente crente, um monte de gente, líderes espirituais conhecidos no Brasil, inclusive respeitados pela nossa denominação. Gente, não vai ver esse filme não, que é tranqueira. Parece que de picardia, as meninas da igreja juntavam, era bando. E iam. Não estou dizendo que está errado elas ver filme, não é isso, gente. Mas o mundo todo está vendo filme. Todo mundo foi ver. A igreja tem que andar no contramão do mundo. O que a gente tem feito? Ah, mas a roupa não tem nada a ver, vestir assim, vestir assado. E a gente tem visto os homens aí, eu até chamei a atenção um dia desse, um rapaz estava no louvor, eu falei, rapaz, você vai cantar de leg? E acabou que ele tocou assim mesmo. Mas eu falei, poxa. Aí as meninas vêm para a igreja com os vestidinhos que elas sentam e tem que ficar assim, ó. Para que isso? Onde é que isso vai levar? Cadê o testemunho? Onde é que está o nosso testemunho? Coisas pequenas. Coisas pequenas, coisas simples, músicas lindas, maravilhosas, com a letra tão bacana. Aí vai lá e chama Jesus de você. A gente cantou que Ele é Senhor, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E a gente quer tratar de tudo bem, Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Nós somos co-herdeiros com Ele do reino de Deus, mas Ele é Senhor acima de tudo. Qual que foi a pergunta desse carcereiro? O que fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus.
Eu falo com os meninos, Jesus para eles é igual eu. Eu sou amigão, brinco, abraço, dou um safanão de vez em quando, aceito que eles falam uma coisa ou outra, mas quando eu clamo, quando eu falo com autoridade, eu sou pai. Eu sou pai. E o que a gente tem feito com o nosso relacionamento com Jesus? Porque eu vejo que quanto mais próximo de Deus as pessoas são, mais reverência elas têm. Ah, mas é porque eu sou íntimo, eu sou muito amigo dele, então eu chamo de você. Será? Talvez, para muita gente, Walter, mas é só música, não tem nada a ver isso não, isso é bobagem. Mas, rapaz, é o nada a ver. Como é que a gente tem se portado? Qual é o nosso testemunho? Quando eu estou no meio das pessoas, que eu estou junto no meio das pessoas, como é que eu reajo? Como é que eu ajo quando eu estou no meio delas? Quem sou eu? Quando a pessoa lembra de mim lá na roça, lá igual o pessoal da Roseli gosta muito de mim lá, quando o pessoal lembra de mim, como é que eles lembram de mim? Quem sou eu? Alguma pessoa que eu trabalhei na casa dela, que fiz um serviço e deixei o serviço pronto lá, como é que essa pessoa lembra de mim? Quem sou eu para ela? Qual é o seu testemunho? Nós temos deixado, a igreja tem deixado o testemunho morrer. Crentes que vão lá e compram e deixam de pagar, e prometem e não cumprem, marca horário e não chega no horário. Como é que a gente tem sido a nossa vida? 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, quando ele fala, pode ler ali, de 13, aí chega no versículo 15, que eu amo demais esse versículo, tenho ele guardado no meu coração, ele fala disso, dessas atitudes da igreja, do crente. Olha, age assim, assim, assim. Porque como é que alguém vai tratar mal alguém que é justo? Como é que alguém vai falar mal de alguém que é honesto? Como é que alguém vai discriminar, vai mentir a respeito de alguém que está todo mundo vendo que não é nada disso? Então vive de maneira digna do evangelho. Nós precisamos atentar para isso. Como é que a gente tem vivido? Como é que está o nosso testemunho? Como é que a gente tem andado? Porque a gente anda aí, o povo está vendo. Nós, a gente é a Bíblia, a gente é a Bíblia que o mundo vai ler, somos eu e você. E que Bíblia eles têm lido? Qual é a Bíblia que eles leem quando olham para o Walter? É possível ver Cristo em mim através das minhas atitudes? Através daquilo que eu faço, do meu jeito de andar, do meu jeito de falar, do meu jeito de vestir, do meu jeito de me portar com as pessoas? Será que é possível ver Cristo em mim? Papel da igreja. É o nosso papel, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos luzeiros, nós fomos colocados ali para todo mundo ver e está todo mundo olhando para a igreja. A igreja, infelizmente, a igreja hoje está envergonhando o nome do Senhor. Não é vida nova, presbiteriana, a igreja no geral, pelo menos no Ocidente, tem envergonhado o nome do Senhor. Olha as igrejas norte-americanas, muitas delas como é que estão? Casamentos homossexuais, pastores homossexuais. Como é que está? Será que a gente está longe dessa realidade? Como é que está o nosso coração? Será o que nós temos abraçado como ideologia? Com o que a gente tem concordado? Jesus ama, todo mundo ama. Verdade, a igreja é inclusiva, claro. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. E a gente está com medo de falar essas coisas. Todo mundo é bem-vindo dentro da igreja. Todos, todos, sem exceção, sem exceção. Jesus não fez acepção de pessoas. Mas tudo não é aceito aqui, não. E não deve ser. E não deve ser. Precisa falar isso, gente, expor essas coisas e viver de acordo com essas coisas. Testemunho. A segunda coisa que é o papel da igreja que eu vejo na vida de Paulo e Silas, amor ao próximo. Olha só no caso do carcereiro, o cara ia suicidar, o Paulo gritou lá de dentro, não te faças nenhum mal. Aquele cara que foi açoitado, aquele cara que foi preso, foi colocado no tronco por aquele carcereiro, de repente, quando o cara vai tirar a vida dele, ele age com amor sobre a vida daquele moço. Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Hoje é difícil a gente amar o nosso irmão que está dentro da igreja, do nosso lado. Como é que está a comunhão? Como é que anda? Como é que nós estamos? Olha os pequenos grupos da igreja.
Temos só 2 e pode contar nos dedos as pessoas que o frequentam. A gente não suporta mais um ao outro, estar perto um do outro, conversar um com o outro. Imagina amar quem é de fora. Eu sou difícil, eu sei que eu sou. Difícil me amar. Mas chega mais perto, você vai ver que tem alguma coisa que presta aqui. Jesus Cristo, o Espírito Santo. O mesmo que habita aqui está aí. A gente precisa viver próximo. Gente, o que está acontecendo com a igreja? Olha o que está acontecendo. Poxa, a gente vai fazer até churrasco, né? Tá difícil. Da turma participar. Gente, o que está acontecendo? Se a gente não consegue amar uns aos outros aqui, que nós somos a mesma fé, professamos a mesma fé, cremos no mesmo Deus, vamos para o mesmo céu, em nome de Jesus, vamos todo mundo para o mesmo lugar, e a gente não consegue se suportar, como é que eu vou amar ao próximo? No mínimo, a gente deve trabalhar, pedir, clamar, buscar a Deus que gere empatia. Pelo menos empatia, se não conseguir amar o outro, ter pelo menos empatia pelo outro. Porque senão vai ficar difícil demais. Já está difícil, está complicado, não está fácil não. A gente precisa retornar para essa. Isso é ser igreja. A igreja, pessoa, o mundo lá fora precisa olhar para a igreja do Senhor e ver um ambiente que dá vontade de estar perto. Ver pessoas diferentes, difíceis. Quem me conhece sabe que eu sou difícil. Quem conhece o Paulo sabe o jeito dele. Quem conhece a Renata sabe como é que ela é. Quem conhece a Isa sabe. E ver esse tanto de gente atrapalhado, tudo junto, comunhão de verdade, com alegria, com prazer, com gozo nisso. Imagina como é que isso não chama a atenção de quem me conhece, de quem conhece a Renata, de quem conhece a Cida. Fala, mas como é que a Renata se dá com o Walter? Olha lá, tem difícil, diferente, mas está junto no mesmo ambiente, se dão bem. E é verdade. Não é forçado, não é de mentira. Não tem falsidade no meio disso. A igreja chama a atenção do mundo por essas coisas. Não era assim lá no primeiro, na igreja primitiva, Atos 42 ali? E contavam com a simpatia de todos. Cada alma havia temor, e fala que contava com a simpatia. E dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Mas como é que eu vou falar de unidade? Como é que eu vou falar de vida com Deus? Como é que eu vou falar de caminhar honestamente, de caminhar corretamente? Como é que eu vou falar de amor ao próximo se no meio onde eu estou inserido eu não vivo essas verdades? Que autoridade eu tenho para falar? Jesus falava e era ouvido porque falava como quem tinha autoridade. Paulo falava e era ouvido porque falava como quem tinha autoridade. Paulo, escrevendo aos coríntios, até o salário dele, ele falou dos coríntios que era pão duro, nem o salário de vocês eu recebi. Eu trabalhei para que não fosse pesado para nenhum de vocês, quando ele defende o apostolado dele. Olha o exemplo desse homem. Ele fala, ele entendia que ele deveria receber até em dobro, mas eu abri mão de receber o que me era devido, para que não fosse pesado, para não dar escândalo nenhum de vocês. E essa igreja que está aqui, que Paulo está plantando ela, é a igreja que ajudava Paulo lá em Coríntios, apesar de ser uma igreja pobre. Os filipenses é quem socorriam ele por mais de uma vez. Está escrito lá em Coríntios. Dá uma lida depois, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver isso lá. E nós? Eu vi um rapaz tem um podcast, é famoso na internet aí, ele falando disso, né, que o pai dele enviava áudios para ele de 6 minutos, 7 minutos e tal, e ele passava rápido, né, para ter que ouvir depressa. Hoje nem o pai ele tem. Ele fala, oxe, eu daria tudo para ter um áudio de 6 minutos do meu pai. Isso é relação de família, olha como é que tá as coisas. A gente não aguenta, a gente não suporta mais estar perto um do outro. O que está acontecendo? Isso é igreja? A igreja é um corpo, você não vê parte do corpo brigando para estar longe uma da outra. Você não vê a mão querendo sair do corpo, você não vê o dedo querendo pular fora da mão, não vê nada disso, mas e nós? A gente não se suporta, a gente não consegue ter uma conversa franca. 5 minutos um com o outro. Eu louvo a Deus porque tem irmãos aqui que eu converso francamente, falo com eles o que eu acho, o que penso, e eles falam comigo também. Isso gera crescimento, isso gera vida. Ser confrontado quando precisa ser confrontado. Ixi, eu já fui confrontado demais da conta. Confronto algumas pessoas de vez em quando também.
Sorrir, estar junto, estar perto e ser de verdade, não ter mentira. Nossa, como eu aprendi quando eu fui diácono dessa igreja. Meu Deus do céu, que ambiente maravilhoso que a gente se criou naquela junta diaconal. Como a gente cresceu, como eu cresci, como eu aprendi, como fez bem para a minha vida. Um ambiente onde a gente precisa transferir isso. O ambiente que eu tenho na minha casa, com os meus filhos, é o ambiente que eu quero ter com o filho do seu aqui na igreja. Por isso que eu me disponho, ó, Walter, os meninos vão para tal coisa, pode deixar, se não tiver ninguém que leve, eu levo. Eu levo. Faço questão de estar junto, de estar perto, porque eu quero, gente, que a gente viva de fato igreja. Já desde que eu converti numa célula, todo mundo sabe disso, mas desde sempre a igreja parou com o trabalho de pequeno grupo. Eu sempre tenho um pequeno grupo, né, amor? Sempre temos um pequeno grupo. Não para de estudar a Bíblia junto, não para de orar junto, vai para o monte orar, vai para os lugares orar, vamos para a casa um do outro orar, a gente visita um ao outro. Mas eu sempre, escondida, estava sempre junto. Marisa, Rinaldinho, estava lá também. A preocupação que eu tenho é, será que eu não estou assim também? Será que a pessoa chegar para mim e falar, eu vou aceitar? Por enquanto não estou não, Paulo. Ainda estou, aguento ouvir algumas coisas ainda. No geral, tá. A pessoa não aceita ser confrontada, não aceita ouvir verdades, não aceita o ego, né? A idolatria, o ego tá gigante. Mas vamos lá, o papel da igreja, testemunho, amor ao próximo, e aqui é onde eu falo com vocês que eu vou refutar um pouco aquilo que eu digo a respeito do texto de Agostinho. A pregação do evangelho. Esse é um papel principal da igreja. E nem aos anjos foi dado essa dádiva de compartilhar o evangelho de Cristo. Como eu disse, né, Viva, pregue o evangelho se preciso, use palavras. Eu fui, inclusive, confrontado depois de um estudo bíblico que eu dei aqui, por uma moça que já não faz mais parte da igreja, na nossa igreja hoje, mas ela confrontou-me com essa verdade e aquilo ficou no meu coração até hoje e está até hoje. Né? E estudando, pesquisando, ouvindo pregações a respeito desse texto para trazer o estudo hoje, ficou mais claro ainda. O testemunho ele é importantíssimo. É importantíssimo. Mas fundamental. Mas para quê? Para que chame a atenção dos outros para aquilo que há em você. 1 Pedro 3, como eu disse lá, a partir do versículo 13, fala disso. E aí, versículo 15, Pedro fala assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro fala: age de maneira correta, deem testemunho da sua vida, para que quando a pessoa vier até você, querendo saber o que está acontecendo, querendo entender o que você tem de diferente, você exponha para ela Jesus Cristo. Esse é o papel do seu testemunho, do nosso testemunho, do testemunho da igreja. É chamar a atenção para a pessoa de Cristo. E quando o outro vier, porque se a pessoa olhar para você, pô, o cara é honesto, o cara cumpre os prazos do trabalho dele, o cara faz as coisas direitinho, e isso e aquilo, mas eu quero ser igual o Paulo. Tem você como referência. Olha para a sua vida, para a sua pessoa, porque ela está enxergando é você. Testemunho é importante, mas a pessoa não tem que querer ser parecido com você, porque igual você já é. É pecador do mesmo jeito, né? Não abraçava a causa, né? É. E Deus sempre vai dar. Pode ver que Paulo aqui, Deus criou um ambiente todo, né? Nossa, que trem grande que foi criado aqui para que aquele carcereiro se convertesse, mas Deus sempre vai te dar uma oportunidade, um lugar, uma hora,
uma forma de você expor o evangelho. E quando não der, a Bíblia fala, prega a tempo e fora de tempo. Não precisa esperar algo grandioso acontecer. Mas a pregação do evangelho é nosso papel principal. A gente vive comunhão, a gente vive o amor ao próximo, a gente ama o nosso próximo, a gente dá testemunho de quem somos como igreja. Isso vai chamar a atenção do mundo, isso vai chamar a atenção das pessoas. E quando chegar para você e perguntar o que você tem de diferente, aí você expõe o evangelho. Olha que o carcereiro veio, né, desesperado, afoito, e perguntou o que fazer para ser salvo. Paulo virou para ele e falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Mas ele parou por aí? Ele só falou isso? Crê no Senhor Jesus e pronto? Não foi. Não foi simplesmente crer no Senhor Jesus. Olha o que o texto fala que Paulo fez. E lhe pregaram, versículo 32 do capítulo 16. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Não foi só o testemunho, não foi só, né, tudo que aconteceu ali. Na hora que foi chamado, na hora que perguntou, crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas aí Paulo foi explicar para aquele carcereiro e para sua família quem era o Senhor Jesus. Quem era o Jesus de qual ele falava? Quem era o Deus que ele expunha? Porque naquela cidade tinha um templo ali da deusa Diana, né, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão grandioso que era, de tão grande que era. Né, uma cidade idólatra. Quando os donos daquela escrava foram levar Paulo ali para os pretores, ele falava, né, são costumes que nós não podemos seguir porque somos romanos, ele também falava a verdade. Porque como romanos, eles eram romanos, eles adoravam diversos deuses, inclusive o imperador era adorado como um deus. Então eram costumes que eles não poderiam seguir, de fato, se não se convertessem, se não crescem em Jesus. Não estava falando mentira, não. Mas, olha o que Paulo fez. Aí Paulo foi lá e explicou quem era Jesus. Crê no Senhor Jesus. Mas que Jesus? Quem é ele? De onde ele veio? Contou, expôs para ele as Escrituras quem era Cristo Jesus. E hoje não está diferente, não. Hoje a gente está tendo que pregar, inclusive, para crente. Tem muito crente precisando ouvir quem é Jesus. Muito, mas é muita gente precisando ouvir quem é Jesus. De qual Jesus eu estou falando. Porque Jesus hoje virou, né, Deus virou supermercado. Jesus é o abençoador. Jesus é o cara que o tempo está difícil e ele me ajuda. Jesus é o cara que, quando as coisas estão apertadas, ele me ajuda. Jesus é aquele que ama incondicionalmente, mas só fala do amor. Como se o amor de Cristo aceitasse todas as coisas. E não é. A gente precisa expor quem é Jesus para as pessoas. Aquele que veio, aquele que era Deus, que se encarnou, que se humilhou, sendo feito homem como nós. Inclusive a carta que Paulo escreve, né, aos Filipenses, tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de homem e reconhecido em figura humana. A primeira coisa, a primeira parte da humilhação de Jesus foi se tornar homem, criatura como nós somos, se sujeitar às leis que ele próprio criou. Não bastasse isso, ele foi humilhado, rejeitado, desprezado, homem de dores, foi para a cruz como ovelha muda, porque ele quis. Ninguém toma minha vida, Jesus Cristo fala em João. Eu a dou voluntariamente. Ninguém tem poder para tomar a minha vida, mas eu dou em favor de vocês. As pessoas precisam entender que a cruz de Jesus foi para salvar a gente da morte eterna. Inferno não é para a gente viver uma vida cheia de regalia, cheia de alegria, sem dor, sem pranto, sem sofrimento. Aqui não. Muito pelo contrário, o próprio Cristo que morreu na cruz, ele advertiu: vocês vão ter aflições, e no plural. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E as pessoas querem Jesus hoje porque Jesus é bom, porque Jesus é legal, né? Tem gente gritando que Jesus é travesti.
porque querem encaixar Jesus no mundo deles, querem um Jesus, como diz lá o Jonas Madureira, um Jesus poético, um Jesus que eu creio, que eu crio, um Jesus que eu consigo seguir. E não um Jesus mimético, um Jesus a qual eu faço uma mímica, um Jesus que eu imito. Hoje a gente cria o nosso próprio Deus. Eu crio um Jesus que eu consigo seguir ele, porque o Jesus da cruz é difícil de ser seguido. Jesus do negar-se a si mesmo, de amar ao próximo, como eu falei, Jesus, né, daquele que transforma a vida, que muda a vida, esse Jesus que tem normas, que tem regras, que é santo, 3 vezes santo, que requer de mim santidade, esforço. Ele fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é tomado pelo esforço. Não é que a minha força vai tomar no reino do céu, não é que minhas obras vão, mas eu vou me esforçar, tal da perseverança dos santos, eu vou me esforçar, eu vou perseverar em seguir a Jesus, em andar nas pisaduras dele, nos caminhos dele. Jesus não é o cara aí que veio só para te abençoar, que veio só para curar, que veio só para te dar alegria, para que você tenha uma casa boa, um filho bom, a criança nasça com saúde. Isso não, Jesus é muito além dessas coisas. Ele não está preocupado com isso aqui, não. Inclusive os discípulos, né, quando estão lá com fome, lá preocupados com o que é a vez de comer e vestir, ele fala: não preocupa com essas coisas, o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam disso. Quem corre atrás disso são os gentios. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como a gente tem precisado buscar o reino de Deus. Quando a gente ora, Pai nosso que estás nos céus, né, seja feita a sua vontade na terra como no céu, nós somos aqueles que vão fazer a vontade de Deus aqui na terra. E se a gente nem tem, se nós não temos nos submetido à vontade dele, como é que vai ser feita a vontade dele na terra como é no céu? O pão nosso de cada dia ele tem nos dado, até mais do que precisamos. E a gente precisa desesperadamente explicar para o crente quem é Jesus. Recentemente tive um contato com uma pessoa, inclusive falando a respeito de salvação, né? Que aprendeu uma outra denominação aí, que o ser humano tem condição, sim, de viver sem pecar. E que nós pecamos porque nós somos sem vergonha. É. Aí eu perguntei, mas como é que fica a obra de Jesus, então? Por que Jesus morreu se nós temos condição de viver sem pecado? Isso está sendo ensinado dentro de uma igreja séria. Como é que a gente está? A gente está precisando explicar para o crente quem é Jesus. Quem é Jesus? Mais uma vez, puxando sardinha para o lado da nossa denominação. Rapaz, nossa, vocês não sabem o valor que tem uma igreja bíblica, de verdade, que expõe as escrituras de verdade. Se vocês têm dúvida a respeito do que a igreja presbiteriana prega como doutrina, dá uma olhada no que está sendo exposto aí fora. Dá uma olhadinha no Cristo que essa turma está crendo, no Jesus do qual essas pessoas têm ouvido, em púlpitos, dentro de igrejas. Como é que tá? A gente está precisando explicar para a turma quem é Jesus. Né? Na última vez que nós fomos lá na casa do parente da Roseli, me chamaram para dar uma palavra, sempre tenho essa oportunidade lá, e eu falei a respeito disso. João 3,16. E Deus amou o mundo. Eu falei, mas quem é o Deus que amou o mundo? Quem é o Deus que te amou incondicionalmente, que mandou o filho dele morrer por você? A gente está precisando lembrar quem é Jesus. Então, meus irmãos, o papel da igreja, lembra disso. Se for para você sair daqui lembrando de alguma coisa hoje, lembra desse último tópico. O papel da igreja. Testemunho, amor ao próximo, pregação do evangelho. Isso está claro na conversão desse carcereiro. Isso fica nítido na conversão desse homem. E Deus queria aquele homem de uma forma tão grande que fez tudo o que fez aqui. Tem um monte de gente que está ao nosso lado todos os dias e que Deus quer. Talvez pessoas, se você trabalha com elas, Deus quer aquela pessoa. Pessoas que você tem acesso num posto de saúde, numa fila do hospital, numa fila do supermercado, não sei. Eu sei que você é instrumento de Deus para aquela pessoa ouvir. Pode ser
você encontra uma pessoa e seja o último dia que ela vai ter a oportunidade de ouvir a respeito do evangelho, como o carcereiro aqui, ele ia tirar a própria vida, porque ouviu falar de Jesus. Aquele homem que queria morrer, que queria tirar a própria vida, ele termina o texto que a gente leu no versículo 34. Olha o que diz o texto: com grande alegria. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O cara estava desesperado, a ponto de tirar a vida. E ele terminou esse parágrafo com alegria por ter crido em Deus. Você pode ser instrumento dessa alegria na vida de alguém. Pode ser que alguém tenha olhado para a sua vida e não está perguntando com palavras, mas tem um monte de atitude que ele mostra que está perguntando: o que eu posso fazer para ser salvo? Talvez tenha alguém. Lembra de alguém. Talvez você está lembrando de alguém agora. E está ali todo dia. Não pergunta claramente, talvez por vergonha, eu não sei, mas que tenha curiosidade de saber o que fazer para ser salvo. Talvez você conheça algum crente que precisa entender o que fazer para ser salvo. Talvez nós estamos precisando entender o que fazer para ser salvo. Eu não duvido da salvação, nós somos eleitos do Senhor e somos salvos, graças a Ele. Mas talvez no nosso meio tem um monte de gente que precisa estar aí desesperado, querendo saber o que fazer para ser salvo. E o nosso papel é apresentar Jesus para eles. Amém?